Fala galera, sou Amanda Viana e hoje aqui no PFF, né? Estaremos com a Camila, treinadora do Galo feminino, e bater um papo aí com ela, saber da temporada do Galo, como é que foi, o que vem por aí, né? Já que tem Campeonato Mineiro ainda em 2022, saber do futuro, o que ela acha desse Brasileirão, do futebol feminino em geral, a evolução. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal. E vamos embora, Lindsay aí na tela. Primeiro, agradecer, né, Lindsay, você aceitar esse convite de falar aqui com o PFF. É um prazer estar aqui falando com você e bora bater esse papo. Obrigada, Amanda. Sempre um prazer estar falando com pessoas engajadas e que tenham um bom conhecimento do futebol feminino há bastante tempo. Bom demais. Você que chegou no Galo em 2021, né, após ali o Galo conquistou o acesso na Série A2. Aí você chega no clube no Campeonato Mineiro, substituindo o Hoffman Túlio, conquista o título, né? Então você já chegou e já teve uma conquista ali no clube. Queria saber, desde então, como é que você vê aí o seu crescimento, né, dentro do clube, conhecer isso, o que você está achando de BH, se você está gostando da cidade, qual é a sua opinião da sua trajetória até aqui no futebol mineiro? Eu tô gostando, assim, vou começar pelo final. Estou gostando muito de Belo Horizonte, estou querendo conhecer mais, querendo gostar mais, tô tentando conhecer um pouco mais, mas a agenda estava um pouco lotada, né? Quando tem muitos treinos e viagem, eu não gosto muito, porque a gente treina pela manhã, então eu sei que aqui, como não tem mar, tem bastante bar, eu não consigo ir aos bares tantas vezes. Mas eu posso dizer assim que o ano passado foi um ano muito bom para mim, assim como foi para o Galo. Eu, particularmente, estava em outro clube, tive a sorte aí de conseguir alguns resultados bacanas. Daí eu chego aqui e eu chego. É engraçado que eu chego numa quinta-feira, eles me apresentam na quarta. Eu viajo, eu sou do interior de São Paulo, eu viajo de Campinas para cá. E na estrada o telefone não pega, mas toda hora que estava funcionando era um monte de ligação, um monte de gente atrás. Falei, nó. Aí eu já comecei a entender o quão grande, assim, eu comecei a ter uma noçãozinha do quão grande era o Atlético, porque a gente que fica ali no eixo São Paulo, a nossa, como que eu posso dizer, não chega tanta coisa pra gente, né? E daí, quando eu cheguei aqui, eu peguei uma fase muito boa do masculino. E eu chego numa quinta-feira e no domingo a gente joga contra o Cruzeiro. E minha coordenadora, muito inteligente, falou para mim assim: Lindsay, a Carol, ela falou assim: você não vai dar treino e você não vai para o jogo. Porque não vai dar tempo de você fazer nada, de você introduzir nada. Você vai acompanhar o dia a dia, né? Manhã de treino, como funciona nossa organização, para ver aquilo que você está de acordo, aquilo que você acha interessante melhorar ou deixar como está, e você vai assistir o jogo. Aí eu chego no domingo, clássico contra o Cruzeiro. Eu no primeiro tempo, eu falei algumas coisas, estava assistindo, tinha uma janelinha, eu estava na parte de cima, nós estávamos em pandemia, não podia, não estava liberado torcida ainda nos estádios. No intervalo, eu falei, Carol, você me desculpa, mas eu preciso. A gente estava perdendo de 2-0 no intervalo. Aí eu falei assim: eu preciso ir no vestiário. Então, assim, as meninas nem me conheciam direito, eu já falei assim: gente, tem que acordar. Eu nem me lembro muito bem o que eu falo. Eu falei: clássico é clássico. Então a gente acaba perdendo aquele jogo de 3-0. Aí eu já começo a comandar no dia seguinte. Falei: ninguém vai ter folga, amanhã tem treino. Perdeu o jogo, se tivesse ganho, se tivesse perdido, a gente ia ter que treinar o G2 e G3. Então, todo mundo no treino. Aí treinei. A gente acabou classificando, pegamos o Cruzeiro na final e me parece que depois de 3 anos, durante 3 anos o Mineiro foi para os pênaltis. Aí Deus me agraciou com mais um ano, a gente mais uma vitóriazinha, a gente conseguiu aí quebrar esse histórico aí de pênaltis. Então assim, foi bem bacana. As meninas, méritos apenas das meninas, porque foram elas que jogaram, elas que correram. Então foi bem bacana. E no Mineirão, né? Mineirão, assim, foi minha primeira vez trabalhando. Eu tinha ido apenas 2 vezes num jogo em 2019, num jogo do Atlético masculino contra o Corinthians, que foi quando eu vi a loucura que é a torcida do Galo. Hoje, assim, eu tenho uma. Não sei quem foi o presidente que falou, acho que foi o Calil, né? Não sei nem se eu posso falar dos presidentes, mas eu sei que tem um presidente que fala que no Atlético você entra funcionário, sai torcedor. É muita verdade, a gente acaba pegando um carinho muito grande.
porque e nem preciso fazer lobby nem nada, mas a torcida aqui é muito, muito maior do que a gente que não está no estado imagina. Então, assim, foi uma chegada boa, com um ano bom para os dois lados, para mim, né? Particularmente para o Galo. E aí a gente veio para o brasileiro, né? O brasileiro, o nosso pensamento era tentar levar o nome do Atlético, né, feminino para um âmbito nacional, fortalecer o futebol feminino do Galo, porque é muito difícil quando se sobe. Né? A gente tem 2 anos seguidos, de 4 equipes que sobem, 3 caem. Primeiro que eu acho... lá vai eu cornetar. Mas eu acho que não, como quase um terço de equipes no campeonato caem. Se no masculino são 20, caem 4, como que a gente, com 15 equipes, 16 equipes, cai 4? É um absurdo isso. Quase um terço, né? Ainda bem que eu não fiz matemática, mas eu acho que assim, acho que deveriam subir menos equipes, mas também descer menos equipes. Porque a gente, não adianta a gente, eu não acho que é bacana ter jogos de 7, 10-0. Já não cabe mais isso, né, no futebol feminino. Não estou nem falando das semifinais, tá? Não vou nem falar do que aconteceu, porque isso é outra história, mas o que eu quero dizer, assim, já não vejo mais essas coisas no futebol feminino. Precisamos ter sei lá, se a gente tiver 12 equipes, que caiam 2, mas que tenham 12 equipes de um bom campeonato, né? Acho que lá na França são 12 equipes, cara, são 12 equipes. E um campeonato de um ano, mais Copa da França. Então, assim, eu quero dizer que, claro, destoa o PSG, o Lyon, mas você já não vê metendo 8-9-0 todo jogo. Jogos difíceis, né? A gente sabe que o Lyon vai ganhar porque o Lyon investe muito. O Lyon tem um ótimo patrocinador, tem uma ótima história, mas hoje a gente vê, né? Sei lá, esse ano a gente não consegue falar um pouco, mas assim, o ano passado o Galo no masculino atropelava todo mundo, estava num momento bom, mas investiu bastante. Então, assim, como que a gente vai brigar? Vou trazer o São José. São José, uma equipe que foi campeã da Libertadores. Cara, caiu. Assim, eu acho que poderíamos pensar... Claro que sou eu, treinadora do Galo, falando, mas quem resolve isso é quem está lá na CBF, mas eu acho que caberia, sim, um estudo, caberia, sim, repensar uma maneira para que o calendário seja extenso, mas seja contínuo, né? Nacionalmente falando, porque aí a gente agora acabou, vai ter o Mineiro aqui, né, com alguns jogos, tem o maior, até maior do que o Campeonato Brasileiro, é o Paulista, que tem, né, desde 2000 e alguma coisa, que 90 e pouco, desde 90 e pouco que não muda a fórmula, que todos os anos tem. Então, assim, precisamos manter um campeonato nacional por mais tempo, um calendário maior, porque não adianta, a gente começa com uma Copa do Brasil, que começa em janeiro, não dá tempo da gente treinar, aí depois aí demora um tempão para vir o brasileiro, demorou 2 meses para começar o brasileiro, mas 2 ou 3 meses, porque começa só em março, aí nisso a gente para o sub-20 jogar. Cara, como que vai parar para o sub-20? Eu nunca vi isso. Acho que a gente tinha que parar para a seleção. Para a seleção a gente tem que parar. Data FIFA, normal. Agora parar para sub-20 jogar? Será que a gente não tem tanto atleta assim? Será que vai desfalcar tantos clubes assim? Eu não sei. Assim, eu tinha atleta no sub-20, mas... Essa parte do calendário, eu acho que é um ponto muito válido você trazer, porque pro desenvolvimento do futebol brasileiro, né? Não só clubes, mas também seleção. A gente sabe que as federações aí, cada uma tem um tipo de investimento, e a Federação Paulista investe bastante, a gente sabe a força dos clubes paulistas, e é importante a gente tocar nesse ponto, porque é um país muito grande, a gente tem clubes aí, Sul, Minas, Nordeste, Norte, clubes muito importantes, mas que às vezes não têm um calendário tão robusto assim, então, e isso tudo acaba impactando aí nas nossas categorias de base, na nossa seleção, e esse ponto que você falou do descenso, né, eu me recordo que a tabela do Brasileirão demorou muito a sair esse ano, e ficou até uma dúvida ali, se cairiam 2 ou cairiam 4 equipes,
eu perguntava para as pessoas, ninguém sabia falar o certo, mas acabou que manteve essa fórmula, né, de 4. Mas essa parte de calendário e essa questão do sub-20, a gente nas lives do PFF chegou a tocar muito nesse ponto, né? Porque parou-se o campeonato ali, aí acaba perdendo um pouco o ritmo algumas equipes. Várias equipes desceram atletas para o sub-20 e aí essas atletas cansaram, vamos dizer assim, no sub-20, faziam um número de jogos muito grande, a gente acabou tendo algumas lesões importantes, né, de atletas lá, então é um cuidado, né, é sempre importante tocar nesse ponto do calendário, porque acho que não é só para clube, para o Galo, para outras equipes, mas também para a seleção brasileira em geral, né. Não, não só isso, Amanda. O que a gente quer vender? O que a gente quer vender para o futebol feminino? Que é um futebol mais vistoso, que está ficando bonito, que está ficando, né? O pessoal, ano passado, eu não sei se você acompanhava, eu sou uma pessoa que eu procuro, quando eu estou trabalhando, eu vejo o que as pessoas falam da minha equipe. Porque tem coisas que são válidas, tem coisas que a gente não vai entrar para um lado, sair para o outro, vou ler, vai ser igual. Mas eu me lembro na Libertadores, porque essa linha, além de ser gigante, é muito alta, porque além de você joga com uma linha muito alta, porque a Ferroviária com essa linha alta. E hoje eu vejo muitas equipes jogando com uma linha alta assim. E eu fico contente de ver que existe uma pressão maior. Não que eu tenha feito diferença, não é isso. Nada disso. Mas assim, o que eu quero dizer é que estamos melhorando. Estamos trazendo coisas novas, estamos estudando. Nós, treinadores, treinadoras, estamos trabalhando para isso. A parte física, a parte técnica, a parte tática. Então, se a gente quer ter um futebol mais vistoso, temos que ter um bom campeonato. O que seria um bom campeonato? Com equipes mais equilibradas, né? Adianta a gente jogar aí, ganhar de 10, né? De 6, de 5? Não adianta. Esse é um ponto. Ter o equilíbrio. Para ter o equilíbrio, ter menos equipe? Não sei, eu não sei a fórmula certa, mas o que a gente poderia fazer é ter esse tipo de coisa, sabe? Aí você pega e vê o Red Bull, uma equipe que tá investindo no masculino, tenho certeza que investiu no feminino, acabou trocando as treinadoras, a ideia da Camila era uma, chega a Rosana no começo da temporada, acaba tardando um pouquinho para que ela entenda as atletas que ela teve, que ela estava, porque eu acredito que ela não conseguiu mudar muita coisa, porque muitas meninas, se eu não me engano, salvo engano, já tinham renovado, e não é um problema a Rô com as meninas, e sim uma adaptação, ideologia, né? Ideologia não, ideia de jogo. Então, assim, você viu o Red Bull, cara, que foi sensação ano passado, que a Camila chegou numa semifinal de brasileiro, de Paulista, ou quarta, se eu não me engano, em 2020, que foi a melhor treinadora do Paulista de 2020, que acaba recebendo uma boa proposta, sai. A mesma equipe que tinha ótimas jogadoras, que chega numa parte longe do Paulista cair, não acho que seja a Rosana, não acho que seja as meninas. Eu acho que, assim, será que conseguiria se manter se tivesse um preparo, se tivesse... Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque, assim, aí a gente coloca jogos... sei lá, para não falar besteira, tem jogo que você fala assim, puta, esse time vai ganhar de 7, esse time vai ganhar de 5. Infelizmente, no futebol feminino ainda existe isso. Nós temos essa certeza pela diferença de qualidade, pela diferença de salário. Mas o clube tal investe mais. Pô, que ótimo, cara. Então vamos tentar manter equipes, menos equipe, mas com qualidade, né? Porque se a gente vê, se a gente vê algumas equipes, são elevadores, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu falo, eu já trabalhei em equipe elevador fora do Brasil. Aí é o objetivo do clube, o objetivo do campeonato. Então, assim, no masculino, beleza, tem cota de TV, tem isso. Nós não temos esse apoio, nós não temos, e não por culpa da CBF, não estou culpando ninguém, mas estou dizendo que a gente ainda não conseguiu passar qualidade para receber o aporte, para receber investimento. Então, para que a gente tenha qualidade, a gente tem que ter um calendário fixo, um calendário, a gente saber, não ficar sabendo uma semana antes contra quem vai jogar, se vai viajar, para onde vai. Aí acaba, se a gente trabalha para jogar em casa, você sabe que você vai jogar em casa. Agora, se trabalha para jogar fora, para jogar em casa, e você acaba jogando fora, quebra. Pô, mas não faz diferença? Faz. Porque algumas dessas meninas não tiveram base. A gente está pegando aí uma geração, as meninas da década de 90, poucas tiveram base. As meninas aí, fim da década de 90, para os anos 2000, passaram a ter base. Então, assim, eu acho que
um calendário um pouco mais estudado, de repente. Eu estou falando uma besteira aqui, uma conversa com os treinadores, uma conversa com os dirigentes, seria interessante. Né? Até porque, e não estou falando mal, estou falando que eu acho que é algo que dá para se fazer, dá para se pensar, porque a gente tem aí o brasileiro, o ano passado, beleza, foi pandemia, mas jogava quarta, domingo. Como vai ter qualidade quarta e domingo? Se no masculino a gente não tem isso. Imagina fisiologicamente falando. Lá na França, lá na Espanha, lá na Alemanha, é domingo e domingo. Tem aí o mês de dezembro, que tem alguns jogos na quarta, acho que 2, se eu não me engano. Aí depois os times da Champions, alguns, mas mesmo assim o calendário, ele é anual, ele é completo. E tem primeira, segunda, terceira divisão. Então, assim, claro, eu sei que nós estamos num país grande, num país continental, mas tudo é questão de adaptações, sabe? Eu acho que o calendário ajudaria muito para a melhora do nosso futebol. Sim, eu acho que no jogo, questão de lesão, isso realmente é muito importante. E assim, para a gente entrar aqui no Galo, o Galo termina o Brasileirão em 11º, foram 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. No Planeta Futebol Feminino, antes do campeonato começar, a gente chegou a fazer uma live classificando onde a gente achava que cada equipe ia brigar. E a gente colocou o Galo brigando por uma vaga no G8, brigando, né, não como um time de G8, mas que brigaria e ficaria ali naquela zona cinzenta, né, de tentar classificar, mas não via o Galo com risco de rebaixamento. E acompanhei a temporada do time, cheguei até a fazer algumas perguntas para você em coletivas, e quando o Galo conseguiu a permanência na primeira divisão, você até comemorou bastante, acho que foi um alívio, né? Porque até por isso que você falou dessa questão dos clubes subirem e descerem no ano seguinte, então o time conseguir essa permanência, né? E aí o Galo brigou até o final, até a última rodada, até o último minuto pela classificação. Imagino até que foi frustrante para todos vocês, mas eu enxergo o seu trabalho como um trabalho muito bom. Eu acho que você conseguiu formar um time coletivo. Na minha visão, o Galo é um time muito coletivo. É um time que lutou muito por toda a bola, um time que marcava bastante. O Thiago Ferreira, nosso parceiro aqui no PFF, ele até trouxe alguns dados, e o Galo era um dos times que liderava pressão, marcação alta. A Yara, uma jogadora que se destacou bastante nesse ponto no campeonato. E eu acho que você fez com que o Galo competisse em basicamente todos os jogos do campeonato, exceto um, que para mim foi aquele jogo contra o São Paulo, que foi um jogo complicado. Mas, assim, eu queria saber a sua visão do campeonato do Galo. Foi uma tabela muito difícil ali no começo, pegando Palmeiras, Corinthians logo de cara. Aí pegou um Kinderman e um Grêmio, que já eram basicamente confrontos diretos, mas teve que visitar o Grêmio. E eu acho que o time foi crescendo nisso aí. Como você viu as atletas também, o crescimento, a montagem do grupo nesse campeonato? Amanda, eu não posso dizer que eu montei, eu seria injusta, né? A Joyce, que é a nossa captadora, a Carol, coordenadora, a Bárbara Sarci estava com a gente. Nós fizemos esse trabalho em conjunto. A gente fez um grupo aí, dia 25 de dezembro, a gente estava trocando mensagens sobre atleta. E a gente teve que partir para um mercado, porque a gente não consegue, assim, ó, de verdade, como foi o nosso primeiro ano na primeira divisão, a gente não consegue competir com Palmeiras, Corinthians, Flamengo, a gente não consegue competir com eles para trazer atletas. Primeiro, o campeonato de onde a gente está disputando, o regional, conta muito. Segundo, a gente só vai disputar o brasileiro e o mineiro. Então, Flamengo vai disputar a Ladies Cups, Palmeiras vai disputar a Libertadores, Corinthians Libertadores, Ferroviária Libertadores, São Paulo Paulista, Ladies Cups e o brasileiro. A gente não consegue competir com essas equipes para trazer algumas atletas. Então a gente teve que partir para um mercado, entre aspas, crescendo, que está em crescimento, né? Que a gente viu que somos a equipe com mais estrangeira, mas a gente viu aí estrangeiro em tudo quanto é clube, inclusive no Corinthians. Então, assim,
eu vejo que a montagem foi muito bem feita. A gente conseguiu assim trazer meninas que nos surpreenderam muito bem, positivamente. As meninas, quando chegam, elas entendem que assim vai ter que ser. Eu digo assim, eu sempre trabalho com o número total. Se temos 29 atletas, são 29 titulares. Não existe vaidade. Eu procuro não trabalhar com vaidade, até porque é um esporte coletivo. Não adianta falar, olha, é minha 10 é minha 10 e mais 9, né? Mais 10, é minha goleira e mais 10. A gente não pode se permitir fazer isso no futebol feminino, porque a gente precisa contar com todo mundo, né? Então, assim, esse é um lado. Foi muito difícil o nosso começo, porque a gente já logo de cara, vice-campeão e campeão. Caramba, o time que acabou de subir, já, logo de cara o Palmeiras, que foi o que mais investiu, até o momento tinha sido o que mais tinha investido a nível de dinheiro, né? Porque traz de novo a Zanerato, a gente não tem certeza do salário, mas todo mundo comenta a níveis de que ela vale, o que ela recebe é o que ela vale, e aí a gente vê que elas levaram a Andressinha e renovou com algumas meninas. Então, assim, a gente consegue um 2-1 num primeiro tempo muito ruim, segundo tempo bom, aí 2-1 para elas, enfrentamos o Corinthians aqui no Independência, que jogo doido, que para mim, assim, foi quando eu conheci a torcida do Galo, 3.800, 3.900 pessoas no estádio, que me deixou assim, acho que até hoje eu vou colocar a nível de torcida, a nível de loucura, até mais louco do que a final da Libertadores, porque não tinha pessoas em campo, torcida, desculpa. Foi louco aquele jogo. Se eu falar da arbitragem, eu vou estar sendo, não injusta, mas eu vou estar sendo, assim, eu acho que a gente estava com a vitória, eu falei, é hoje que a gente vai conseguir ganhar do Corinthians até os 49 do segundo tempo, aí uma falta que, na minha opinião, inexistente, acaba acarretando aí, trazendo o gol. Depois a gente vai justamente jogar contra o Grêmio, perdemos uma atleta no primeiro tempo, então, assim, jogar com menos uma e tomar o gol aos 49, aos 45 do segundo, não, aos 40 do segundo tempo, é muito ruim. Daí a gente vem para o Kinderman, que era um jogo que a gente tinha que bater de frente, que a gente tinha que conseguir essa vitória, mas é uma equipe que foi para a Libertadores, mas é uma equipe que já foi campeã da Copa do Brasil. Então, assim, foram jogos, não vou falar todos os jogos aqui, mas assim, conseguimos até antes do jogo contra o São Paulo, conseguimos bater de frente com quase todas as equipes. Contra o São Paulo, a gente, se eu não me engano, a gente tinha ficado 2 semanas parada, algo assim, eu acho que foi um daqueles jogos que entrou na pausa do Sub-20, se não me engano, naquele período. Exatamente. E assim, a gente acaba saindo na frente, mas aí eu conversei com as meninas, eu falei assim, mas a chuva, mas isso. Então, assim, eu acho que o time de São Paulo é um time muito bom. Vou resumir, o time de São Paulo é muito bom. A gente conseguiu fazer o primeiro gol. Depois, nada mais funcionou naquele dia. Nossas melhores atletas não conseguiram. O nosso forte era a nossa pressão, que não aconteceu. O nosso forte é a nossa zaga, que não conseguiu desempenhar o melhor naquele dia. Então, assim, ainda bem que foi só aquele jogo, né? Depois a gente acabou tendo algumas derrotas, mas o Flamengo a gente perde, mas a gente vai para cima. O Inter a gente perde, mas eu acredito que jogamos melhor que o Inter, acredito que jogamos melhor que o Flamengo, jogamos bem como sempre e acabamos não conseguindo transformar em resultado positivo, né? Porém, um jogo lá no Pará, gente, jogar no Pará é muito difícil, muito quente, 10 horas da manhã. A gente consegue uma vitória muito importante lá, que foi a vitória que nos fez permanecer na primeira divisão, que a gente já não tinha mais como descer. E assim, eu acho que, só complementando, fizemos um bom campeonato. Tivemos, assim, lampejos, ficamos, acho que 2 rodadas em 5º lugar. Então, assim, acabamos perdendo para a gente mesmo. Quando a gente tinha que fazer gol, a gente não conseguiu fazer. Quando a gente não podia tomar gol, a gente perdeu. Então, assim, da minha atacante até a minha goleira, todas tiveram, inclusive a minha pessoa, inclusive em algumas escolhas, todos nós erramos um pouquinho. Então, acho que, mas se a gente colocar na balança,
a frustração estava presente em mim até ontem, porque ontem acabam os jogos, né? Ontem acabou os jogos das quartas. Até ontem eu estava muito frustrada, porque a gente tinha condições de estar entre as 8 classificadas, mas eu acredito que, assim, num global, num geral, a gente acabou fazendo um bom campeonato. Tivemos muitos jogos televisionados, tivemos muito feedback legal de como a gente jogava, de como a gente ia para cima, de como era coletiva a nossa equipe, né? Do começo dessa minha resposta até agora, a coletividade sempre foi o mais importante, né? Não existe uma, existe um grupo. Então, eu acho que, assim, se a gente colocar na balança, né, vai ficar aí no 5,1, porque a gente não caiu. Então, assim, acho que foi um bom primeiro ano. E assim, se a gente for pensar, vou dar um exemplo de um clube, o Real Brasília. É uma equipe que ano passado subiu, fez um campeonato muito legal e bateu na trave para disputar o mata-mata. O Real Brasília fez aí é um dos elencos mais recheados do futebol brasileiro. Tem assim, tem um elenco e é um clube que planeja o Adilson Galdino fazendo um trabalho muito bom e a equipe conseguiu chegar, né, no mata-mata desse ano, classificou em quinto. Sabe, o Galo, eu acho que é um clube olha, o exemplo do Real Brasília, um ano passou, ano seguinte, eu acho que são clubes até parecidos, né? Porque subiram, conseguiram permanecer, e agora é ver o projeto para 2023, porque queria até saber de você, né? Eu até te perguntei antes do seu contrato se a diretoria chegou a te procurar, porque o planejamento do feminino às vezes é algo que fica um pouco ali, às vezes, escanteado para a temporada seguinte, a gente sabe a dificuldade que é, mas começar a planejar, né? O Galo tem esse projeto grande, a gente, pelo menos assim, vi coletivas do presidente Sérgio Coelho, e ele fala, colocar o clube aí, tentar aos poucos no cenário nacional no topo, olhar também para o cenário internacional. Então, 2023, como você acha que está aí esse caminho? E também agora, né? Tem Mineiro por aí, a temporada não acabou para o Galo, né? Não, não. Nós temos agora o Campeonato Mineiro. A gente sim já está pensando, já estamos olhando o mercado. Desde, ser bem sincera, desde maio a gente já faz anotações, a gente já tem listinha aí do que a gente quer, mas a gente trabalha num clube também que tem o masculino, né? Muita coisa envolve, né? Hoje em dia, uma Libertadores entra muito dinheiro, uma Copa do Brasil entra muito dinheiro. Então, assim, tudo depende de como vai ser, né? A gente não consegue afirmar, né? Essa história de dinheiro eu não sei muito como funciona, eu sei o que eu preciso, mas assim, né, nós temos a intenção de renovar, eu pretendo renovar, acredito que o clube, né, o que a gente vem conversando, tem também essa ideia da renovação. Estamos tentando já renovar com algumas meninas, porque como era um pouco, não incerto, mas é um projeto, né, que está aí, o projeto começou em 2019, né, do Atlético, então assim, apenas 3 anos, a gente não consegue ainda fazer contratos mais longos, mas o pensamento é de fazer um contrato com um pouco mais de tempo para as atletas, dar segurança para elas, para que elas trabalhem mais seguras, né? Então, assim, já estamos nos movimentando para que as coisas para 2023 aconteçam, mas a gente depende de muita coisa, né? A gente depende. Como que eu posso te falar? No futebol, hoje em dia, muitos clubes estão se transformando em SAF, a gente teve aí a pré-venda do Diamond, que acho que é Diamond, que é um shopping que pertence ao clube. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no clube e a gente do feminino não consegue muito falar, não consegue muito. E eu também não procuro saber, porque eu acho que essas coisas assim, eu gosto de saber. Eu digo que eu sou o peão, meu negócio é campo, pratinho, essas coisas. O exterior é um pouco mais difícil para eu saber. E eu procuro nem saber muito, porque eu sou muito boca aberta. Então, se eles me falarem, eu vou acabar soltando. Então, eu procuro nem saber direito. Mas as intenções para a próxima temporada é trazer mais, dar uma melhorada naquilo que a gente precisa melhorar, renovar com bastante meninas. Então, assim, estamos trabalhando para que isso comece a acontecer. Entendi. E, assim,
olhando para o clube, né, essa questão de elenco, acho que o Galo tem jogadoras aí muito interessantes, atletas muito jovens e com alguns nomes experientes. Então, eu vi um elenco é, com jogadoras aí, como a Raíssa, por exemplo, goleira, é uma jogadora experiente, e aí você tem a Nicole, que é uma atleta que passou por categoria de base, e aí você tem a Amanda Coimbra, que é uma jogadora que passou pela base do clube, hoje está aí no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, até jogou uma partida, né? Ela que é hoje a reserva ali da Gabi Barbieri, mas teve a oportunidade de jogar, o Brasil está na semifinal do Mundial, então acho que isso mostra o processo que está sendo feito, e essa questão de elenco, acho que a posição do gol, acho que mostra um pouco o elenco do Galo, e até me chamou a atenção na temporada porque você chegou a revezar um pouco essas goleiras em alguns jogos. Porque você fala, né? 29 atletas, 29 titulares ou potenciais titulares. E como é que você fez essas escolhas? Você decidia, o preparador de goleiros entrava também nessa decisão? E também daqui para frente, porque são 3 goleiras aí de bom nível e a gente sabe, né? Todo mundo quer jogar, é difícil. E a competição é sadia, porque uma acaba puxando a outra, mas todo mundo quer jogar. Exato, exato, Amanda. Assim, o Ricardo escolhe, eu dou meus pitacos, eu vejo, eu falo, olha, eu acho que essa semana fulana foi bem, Ciclano tá insegura, as 3 precisam jogar. Eu parto de um princípio que eu vejo um pouco diferente, assim, eu acredito que eu vejo, não é nenhuma fórmula, mas eu vejo um pouco diferente das pessoas. Eu não tenho as minhas 11, eu não consigo ter as 11, Amanda, porque hoje a gente tem 5 trocas, né? Então, isso nos permite utilizar de todas. Claro que eu não vou trocar durante um jogo uma goleira, até porque essa é a menor probabilidade. Mas como eu vou motivar a Coimbra? O ano passado, quando eu cheguei, na semifinal, eu troquei de goleira. Para mim, ela fez uma semana muito boa. Quem jogou as 2 semifinais foi a Coimbra. Inclusive, pegando um pênalti contra o América. Então, assim, antes de começar o jogo, o Lucas vai trocar. Pô, vou trocar. Ela tá treinando bem, ela fez uma boa semana, ela merece. E por que não? E por que não colocar essa competitividade? Se a gente pensa na Europa, aí no Liverpool, vamos trazer o Liverpool, não, mas esses times que um goleiro joga a Copa, o outro joga a Champions, o outro joga o campeonato nacional, que qualquer que seja ele. Como que eu vou motivar a Nicole se eu deixar só a Raíssa jogar? Como que eu vou motivar a Raíssa se eu deixar... Não digo deixar, mas assim, como vai trabalhar em competição? Quando eu digo competição saudável, sabe? Alto nível é isso. Alto nível é competição o tempo todo. Então, se eu não tiver competitividade, se eu tiver segurando... Olha, estou muito segura que eu vou jogar. A partir do momento que a gente entra numa zona de segurança, a gente já acaba... não trazendo essa competitividade para o dia a dia, para o jogo, né? Então, assim, eu conversava com o Ricardo, a palavra final era sempre a dele, conversávamos, e acho que ele me ouve bastante. Assim, olha, eu acho que fulana merece, não, vamos fazer desse jeito. Então, assim, é muito boa essa parceria, e eu acho que, assim, isso ajudou também a Coimbra, porque se a Coimbra não joga, acredito eu, posso estar errada, tá? Mas se a Coimbra não jogou ano passado, como ela ia ser vista? Apenas no Sub-20 que a gente não classificou? Né? Então, assim, ela já estava na seleção na época. Aí ela passa um tempo sem ir, depois ela acaba indo de novo. Então, assim, eu acho... A Nicole, para mim, eu vou ser bem sincera, para a Copa América, dava eu falar besteira de novo, mas eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo ter levado. E acho uma goleira excelente. Tá? A Natasha, para mim, é excelente. Mas ela fez 2 jogos no Brasileiro. A gente no outro jogo. Como que vai uma goleira que jogou apenas 2 jogos no Brasileiro para a Copa América? Não sei se eu me faço entender. Então, assim, como eu deixo só a Raíssa jogando, a Nicole não aparece, sabe? Então, assim, quem tiver melhor vai jogar. É isso, clube de futebol, né? E assim, passando a agenda do Galo, vai ter o Campeonato Mineiro,
começando em setembro, está previsto, né, para ser de 17 de setembro até 12 de novembro. Para passar aqui para a galera, são 6 equipes, primeira fase em turno único, semifinal ida e volta, e a final única. Então, esse é o calendário do Galo até o final da temporada. E você falou de categoria de base, você é uma treinadora que tem uma experiência muito grande em base, né? Você chegou a passar por Lyon, experiência internacional, você passa ali pela seleção sub-17, então trabalhou com a Simone Jatobá antes de ir para a Ferroviária. Como é essa integração dentro do clube da do sub, né? Sub-20, sub-18 ali, como é isso? E pensando também em futuro, porque a gente vê aí equipes no futebol brasileiro, como São Paulo, Santos, Internacional, que trabalham muito bem com a base e conseguem, assim, é uma captação muito grande e são jogadoras que saem da base já prontas ali para compor um elenco do profissional, para poder fazer diferença nos campeonatos. Então, como você está vendo esse processo no Galo, da base? Eu vejo que o trabalho está sendo bem feito. A Carol, a Joyce, né, fizeram esse trabalho na Ferroviária. Lá na Ferroviária, a Aline, eu briguei muito com o clube, porque eu queria subir a Aline Gomes, que inclusive hoje está na Sub-20, espero que vá para 17 também. Eu queria que ela jogasse comigo e o clube não deixava, porque ela não tinha 16 anos ainda. Falei, mas eu quero colocar. Não, mas ela não fez 16. Não, mas eu quero. Não, mas ela não fez contrato profissional. Mas eu quero. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu uso muito a base. A Camila chegou aqui pra gente, foi para jogo, foi titular comigo, entrou contra o Flamengo no Independência lotado. Então, assim, a Carol, a Joyce, era a Bárbara Beppler que estava, né, como treinadora. Estão fazendo um trabalho bom. Agora o Eduardo chega aí, que é um cara também que conhece de base, que trabalhou fora do Brasil, que tem, se eu não me engano, escolinha, trabalha com meninas de universidade, para eu não falar uma besteira, mas é uma pessoa que também conhece de base. Então, assim, é um processo, né, Amanda? A gente não pode falar que vamos conseguir ter esse suporte como o São Paulo tem, como a Ferroviária, como o Inter tem. A gente ainda não tem essa... a gente ainda não consegue fomentar o profissional com essas meninas de base, porque é uma transição, né? Mais uma vez, o projeto é novo, as meninas não treinavam todos os dias no ano passado. Esse ano a base treina todos os dias, a base tem roupa, tipo, como que eu posso dizer? Elas chegam e tem um uniforme, tudo certinho. Então, assim, tem o roupeiro, tem tudo certinho, não é mais projeto escolinha. Passa, e elas têm uma ajuda de custo, se eu não me engano, todas da base têm. Então, existe custo, tem que ter ônibus, tem a vila, onde o nosso centro, onde a gente tem, onde é o nosso centro de treinamento está reformando, então tem que ter local para treinar, tem que alugar. Então, assim, é custo e custa para fazer isso a curto prazo. A gente não consegue aí fornecer, mas o lado positivo é a Amanda. Então, assim, a médio e longo prazo, acredito que vai ser um bom projeto também para a base. Legal. E, assim, você tem licença A da UEFA, uma coisa muito interessante, né? Pensando em capacitação, eu acho que no futebol brasileiro a gente precisa, na minha visão, melhorar a capacitação de profissionais. Eu não digo só de treinador, eu acho que em todas as esferas do futebol feminino, e passando por essa questão da base, você teve passagem ali por Lyon, por Terville na França, pela seleção sub-17. Aí vou trazer aqui uma pergunta do Matheus Schuller, do Planeta Futebol Feminino. Ele pergunta para você o que a experiência na categoria de base na França ele trouxe de aprendizado. Cara, muita coisa, assim, ó. Eu digo que a Lindsay, é até feio falar na terceira pessoa, mas eu digo que eu não sou a mesma pessoa que eu era na França e nem que eu era na seleção. Lá é muito profissional. Eu acho que o que eu consigo tentar trazer de lá é o profissionalismo. Aqui a gente ainda está num processo, nós estamos ainda num processo de evolução da base, porque assim, lá na França a gente trabalha, a gente vê, agora a França perdeu para o Japão, mas o Japão é uma equipe muito forte.
Atenção, muito. Vai ser, eu não acho que o Brasil vai perder, acredito que o Brasil vá para essa final, mas vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, muito difícil. Acho que o nosso lado positivo é ter as zagueiras altas, ter essas bolas aéreas, né, que vai fazer a diferença. Mas eu vejo que a seleção francesa, a categoria de base francesa, o Lyon em si, o Lyon, se você vê as meninas que estão aí por todos os. O que a formação francesa de atletas aí para os clubes europeus é muito grande. Hoje eu vejo muito mais francesa em muitos bons clubes do que qualquer outra nacionalidade, se a gente parar para analisar. E a formação lá é muito boa, a base lá é muito bem planejada, é muito bem estruturada. O campeonato francês adulto tem desde 78, se eu não me engano. Antes de eu nascer já existia o campeonato francês. Então, assim, a categoria de base, lá, quando eu comecei no Leão, já tinha sub-9. Eu comecei em 2006, 2007. Já tinha sub-9. Então, quem era sub-9 em 2006, 2007, está hoje, né, que uma das meninas está no profissional. Então, assim, muito, muito profissional, muito correto, muito bem planejado. O que eu consigo trazer são alguns treinos que eu via e que eu achava bacana, trabalhos, porque, assim, eu falei num podcast um tempo atrás que nós brasileiros não éramos tecnicamente bem, nós somos habilidosos, e as pessoas ficaram bravas comigo. Mas se a gente para analisar a quantidade de passe errado que a gente tem, a quantidade de domínio errado que a gente tem, isso é técnica. O drible é uma parte técnica? Mas é um improviso. Né? Então, assim, lá se trabalha essa parte técnica. A base é para isso. Base é para ensinar. Nós somos formadores, né? Nós estamos formando atletas. Então, acredito que muita repetição, muito treino. Aí eu vou entrar mais num contexto. O pessoal fala em futebol de rua, essas coisas. Eu já vejo que a gente precisa repetir muito com as meninas, porque a menina começa muito mais tarde. Então, quanto mais contato elas tiverem com a bola, isso eu aprendi na França, quanto mais contato elas tiverem com a bola, mais adaptadas elas estarão. Então, assim, eu só, literalmente, tudo que eu sei eu aprendi lá, né? Eu, como treinadora, eu me formei lá. Então, o que eu sei passar hoje, tudo eu aprendi lá na França. E, assim, acho que você toca num ponto muito bom, essa questão da entrada tardia das nossas atletas no jogo. Isso vem de problemas estruturais também que a gente tem no futebol brasileiro, mas olhando Copa América, Euro, tivemos essas duas competições ao mesmo tempo. A gente tem Brasileirão ao mesmo tempo de diversas outras competições pelo mundo. E eu noto essa questão de fundamento, de técnica que você falou, que a gente tem uma deficiência em finalização. Acho que é um problema crônico do futebol brasileiro. Na Copa América, a gente bateu muito nessa tecla, o Brasil perde muitos gols. Aí estamos vendo a seleção sub-20, a seleção sub-20 lidera o expected goals, né, que são as chances ali que você tem, explica basicamente para a galera, mas que você tem ali para poder fazer o gol. A seleção sub-20 lidera isso de gols que ela perde. E no Brasileirão, eu vejo muitos gols perdidos também. Como você vê esse ponto, a dificuldade que às vezes, para ter esse treinamento, essa entrada tardia no jogo, impacta? Como você vê esse ponto? Muito, eu só vou trazer algo da Sub-20. As duas atacantes, são 3 atacantes, 2 delas são da Sub-17, né? Espero que estarão no Mundial, espero que elas estarão no Mundial Sub-17 também. Então, assim, não estão formadas ainda. Essas duas meninas não estão formadas. Desculpa, arrumei aqui o texto. E daí, então, você vê que elas estão em formação, né? Se a gente vê um sub-17, elas perderam bastante gol, não que vai estar tudo bem, mas, poxa, é base, tá melhorando. Sub-20, ok, é base, tá melhorando. Mas aí no adulto, a gente tem que ter repetição. A gente tem que ter mais tempo de bola, a gente tem que ter. Eu acho que assim, é um pouco difícil eu falar o porquê, o como, mas a minha equipe é uma equipe que perde muito gol, né? O Galo, a gente perdeu muito gol. Então, o que eu posso te falar, o que eu posso te trazer, Amanda, é que a gente trabalha muito a finalização, mas eu acho que a gente precisaria trabalhar muito essa parte técnica. Muito, muito, muito. O domínio orientado, o corpo, como ele já vai estar projetado.
E vou trazer algo assim, eu vejo que no Brasil, quando você falou em Euro e a Copa América, acho que teve jogo no mesmo dia, alguns jogos que teve no mesmo dia da Euro. Você assiste. Eu vou falar a minha opinião. Quando você assiste um jogo da Euro e você assiste um jogo da Copa América, parece que você assiste um jogo na velocidade 5, ouvindo, sabe, o áudio, quando você ouve, meu áudio vai até 2. Parece que a Eurocopa eu ouvia na velocidade 2 e a Copa América eu ouvia na velocidade meio. Nenhum chegava. Pô, mas você está cornetando? Não, eu não estou cornetando. Nós temos atletas que estão jogando nos Estados Unidos, que não estou falando nem da nossa seleção, estou falando da Copa América em si. Mas é porque a gente tem, culturalmente falando, inclusive no masculino, é um pouco mais, não estático, mas é um pouco mais lento. A gente não tem a mesma velocidade de campeonato. E aí a gente também não adianta cobrar as meninas que estão na seleção que elas sejam fisicamente tão bem como as meninas da Europa. Até porque quem tem que tornar isso melhor, aí eu vou voltar para o que a gente falou antes, é o nosso campeonato. Se a gente vê que a Colômbia não vai ter campeonato ano que vem, não adianta cobrar as atletas antes de ir para a seleção que elas estejam bem fisicamente, que elas estejam bem tecnicamente. Então, assim, como a gente vai cobrar na seleção que elas sejam rápidas, que elas sejam fortes, que elas façam as coisas, se o nosso campeonato brasileiro esse ano, para mim, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que tecnicamente a gente foi abaixo esse ano. O ano passado, mesmo com pandemia, para mim foi muito melhor do que foi esse ano. Jogos mais disputados, jogos mais difíceis, jogos mais pegados. Lindsay, e falo da minha equipe também, tá? Eu vi esse ano a gente um pouco abaixo do que a gente foi ano passado. Esse é até uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu acho que todo mundo estava com uma expectativa muito grande para esse Brasileirão. E eu estou enxergando uma competição até aqui muito disputada, mas, assim, nivelado por baixo, eu acho. Eu esperava algo a mais, e de todas as equipes, não estou falando especificamente de ninguém, eu acho que eu não consigo falar uma equipe que foi constante nesse campeonato, acho que tivemos aí muitas oscilações, até dos 4 times, né, que passaram ali, e que são os que estão nessa semifinal, foram os 4 primeiros colocados, mas acho que tiveram oscilações nesse campeonato. Sim. Então, acho que o futebol brasileiro está evoluindo, mas não naquele ponto que eu achava que estaria, né? E acho até interessante você trazer isso. Eu também acho. Eu comentei com alguns treinadores, eu falei mesmo, eu sou bocuda. Eu falei, acho que a gente está esse ano, e as pessoas acham que ficam bravas quando eu falo isso. E eu incluo minha equipe, tá? Eu incluo o meu trabalho, eu incluo o que eu estou fazendo, eu não estou só cornetando os outros. Eu acho que esse ano foi muito abaixo, muito abaixo. O ano passado, a qualidade foi, para mim, eu vejo o ano passado com uma qualidade muito maior do que foi esse ano. Eu vou dar um exemplo do Palmeiras, velho. Palmeiras empata 0-0, 1-1 lá com o Grêmio e mete 5-0. Né? Empataram lá no primeiro, na fase de grupos. Né? No jogo, foi 1-1 lá em Porto Alegre e agora mete 5-0. A equipe do Palmeiras é excelente. O Palmeiras é um ótimo, liderou do começo ao fim. Né, até essa fase. Então, assim, o que eu vejo é que o Palmeiras para mim, hoje o Palmeiras é a melhor equipe do campeonato, a que mais conseguiu manter constância, mas aí o Cruzeiro aqui estava 1-1, 2-2, acabou perdendo de 4, mas aí teve uma menina expulsa ou 2, então, assim, empatou lá com o Grêmio, e para mim a equipe é boa, estava sendo, sim, muito bem treinado pelo Hoffmann também, não estou cornetando nada disso, estou dizendo que assim, o futebol feminino deu essa oscilada, né? Então eu vejo que assim, equipes bem treinadas também tiveram essa oscilação. Não sei te explicar o porquê, mas eu vi que estava muito abaixo do que a gente deveria e poderia estar. Sobre o nível do futebol brasileiro, assim, a Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira, ela chegou a dar uma declaração na época do torneio da França, né, que algumas atletas ela achava que poderiam ir para a Europa, tal, ter uma competitividade maior por mais tempo, e assim, a questão de intensidade do campeonato brasileiro, do nosso país ainda está um pouco abaixo
isso, na minha visão, eu vejo como abaixo em outras ligas do mundo, Europa, Estados Unidos, em WSL. No Brasileirão, eu vi equipes em vários jogos, o Galo, uma dessas equipes, que pressionava mais alto, que tirava ali o conforto da construção das equipes adversárias. Só que eu não via tanta constância isso, conseguia alongar isso por todo o jogo, e eu acho que entra muitas coisas, entra a questão física, entra também a parte técnica das atletas, às vezes você faz uma troca e não consegue o mesmo nível de rendimento. Você acha que o futebol brasileiro está evoluindo nesse ponto do jogo sem a bola, essa parte tática? Você falou da técnica também, mas como que você acha que a gente está evoluindo nisso? Não, eu acho que a gente está evoluindo bastante. Eu trago para você, quando eu falei sobre na história da Libertadores, eu digo a Libertadores porque começou em março, né? Foi em março do ano passado, a primeira, a de 2020, né? Por causa da pandemia. E aí eu ouvi os comentários sobre as linhas altas e isso, mas não era linha alta. É que para que eu vou trazer por mim, para que eu possa, para que eu tenha que pressionar o time adversário, a minha última linha tem que subir também. Então, consequentemente, vai estar muito alta. E hoje eu vejo muitas equipes fazendo isso. E no masculino se faz muito isso. Então, assim, tudo que a gente pode pegar de positivo do masculino, eu acho que é importante. E essa parte tática, a gente tem evoluído muito. Eu tomei uma pressão da Tati com o Santos lá na Vila, no segundo jogo das quartas de finais, quando eu estava na Ferroviária ainda. Absurdo! Absurdo! Eu falava, gente, vamos subir, não pode descer. E Cris subindo, Amanda subindo. Então, assim, foi treinado. Deu para perceber que aquilo foi treinado. Então, assim, a Tati trabalhou muito bem aquilo. Tanto que a gente empata, a gente estava perdendo, né? A gente consegue achar um gol lá. Então, assim, foi trabalhado isso. Aí, quando você vê, a gente tinha, antes disso, a gente tinha o Corinthians que sempre jogou, não sei se você se lembra, até na primeira passagem, antes da Lele ir para o Benfica, ela ficava ali na linha central quase do jogo. Então, o Corinthians fazia muito isso. Sempre foi muito bem trabalhado, até por ter muita posse de bola. Hoje já não consegue fazer tanto, porque as equipes já estão pressionando mais o Corinthians. Então, isso é uma evolução, né? Eu vejo que está sendo treinado para que isso aconteça. Então, eu vejo que sim, nós, treinadores e treinadoras, estamos nos capacitando, estamos estudando, e isso faz com que evolua, com que a gente consiga passar isso para as meninas, né? Para as nossas atletas. Então, eu vejo uma melhora, sim, tática, precisamos melhorar muito ainda, mas eu vejo uma melhora muito grande nesse sentido. Do ano passado para cá, eu vejo isso como positivo. O que eu vejo é que a gente perdeu um pouco da parte técnica, até física. A física, assim, bem relativa, mas a nossa parte técnica do ano passado para esse ano, eu acho que, assim, deu uma diferençazinha, sabe? Entendi. E assim, a gente já está caminhando um pouco para essa fase final desse bate-papo, mas você, como treinadora, você tem um contato diferente com a modalidade, com as atletas, e eu queria saber como no clube, as atletas têm contato com vídeo? Você acha que as atletas têm o interesse, vamos dizer assim, por ver o seu próprio jogo, enxergar ali o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, as estratégias do adversário, ver outras ligas, ver futebol masculino, ver futebol feminino? Você passou aí por base da seleção brasileira, então você tem contato com o profissional, mas você também teve contato com atletas de outra idade. Como você vê essa inserção aí, esse interesse das atletas? Elas têm vídeo. Toda semana, pré-jogo e pós-jogo, nós passamos. Antes do jogo, a gente passa sobre o adversário, estudamos os adversários, assisto jogos. Eu assisto, não vou dizer todos, mas eu assisto cerca de 80% dos jogos que são passados no final de semana. Eu tento assistir. Ainda dá para assistir essa quantidade, porque a gente, né, tem poucos jogos. As meninas assistem alguns jogos. Umas têm mais interesse, outras menos, mas elas têm os dados dos jogos, né? Para quem passou a bola, quantas bolas perdidas, esses scouts, essas coisas,
A gente tem, até porque o Campeonato Brasileiro, a CBF, se eu não me engano, tem uma parceria com o Instat, então nós recebemos tudo isso, todas as atletas recebem toda semana. Nós passamos para. Acaba o jogo, já cobro meus analistas. Antes era a Bárbara, que acabou indo para o Red Bull, e agora o Bruno. Eu falo assim, gente, acabou o jogo, vocês têm 1, 2 horas no máximo aí para passar o vídeo, porque eu já quero assistir o jogo. Eu já quero assistir. Acabou ganhando, perdendo, eu já quero ver o que aconteceu. Já, sabe, eu cobro muito eles, porque eu gosto de assistir no meu tempo, pausando, reassistindo. Então, assim, elas têm acesso. Algumas utilizam, vou falar dos lugares que eu passei, tá? Seleção, ferroviária aqui. Algumas gostam, outras não gostam, algumas acham interessante. Tem menina que procura profissional para dar um feedback só para ela, estão investindo na carreira delas. Então, assim, essa evolução está chegando no futebol feminino e nos ajuda muito. Alguns treinos eu procuro filmar, passo para elas posição corporal, treino de finalização, por exemplo, como elas têm que estar com o corpo, como elas têm que fazer quando a bola chega. Então, assim, são coisas que a gente está procurando passar para elas. Você falou aí, né, de assistir muitos jogos, futebol feminino. Você gosta aí de acompanhar alguma liga específica? Masculino também, mas no feminino você tem alguma competição ali que te chama mais atenção? A Champions é mais fácil, é mais legal, né? Mas eu gosto do campeonato francês. Assim, o campeonato inglês está sendo muito legal, mas eu tenho um carinho pelo campeonato francês, né? Assim, eu tenho um carinho muito grande pela França. Todo fim de ano já tô com a passagem comprada, em novembro eu vou para a França novamente. Então, assim, tenho raízes lá, tem apartamento, tem as coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da França. Eu me formei, né? Eu passei. Não chegou a ser metade da minha vida, mas mais que 1/3 da minha vida eu passei, né, lá na França. Passei muito tempo na França. Então, o carinho é grande. E, assim, eu gosto muito de ver Champions, né? Acho que tanto no feminino como no masculino é o melhor torneio, né? De qualidade técnica, tática, Foi, física. o nível foi altíssimo, né? Então, eu acho que a gente olha para aquilo ali e quer chegar naquilo ali, né? Nossa, Aqui no Brasil, né? nossa, quando eu estava no Lyon, 2007, foi um ano muito bom, eu me lembro. Tive alguns lampejos assim de subir para o profissional com a comissão e fazer vídeo com eles e discutir tática. Então, assim, é algo que eu pude participar e que algumas das nossas atletas já foram campeãs, né? Acho que a Rosana foi campeã, a Cris foi campeã. Então, assim, você vê aquilo e fala assim, caramba, cara. E a evolução é absurda, é absurda, é absurda. Eu gosto muito. Então, acho que assim, o que eu posso te falar que eu acompanho. Assim, eu acho que o nosso futebol está mais bonito, feminino. Poderíamos estar melhor, mas estamos melhorando. Eu sempre brinco que o futebol feminino é o masculino da década de 70. A gente tem a parte técnica, a gente tem o improviso, estamos melhorando na parte de intensidade e tática. Então, acho que assim, até porque a gente começou muito tarde, né? Se a gente lembrar, se a gente pensar que o brasileiro vem desde, se eu não me engano, esse formato de 16 ou 17, absurdo, né? Assim, nessa evolução, paciência é uma palavra muito importante, né? Às vezes a gente quer os resultados, a gente quer é, técnica, tática, tudo muito rápido, mas nem Ainda sempre a mais, gente consegue nessa velocidade. ainda mais quando já se trabalhou no masculino, né? Então, eu trabalhei no masculino, e no masculino você cobra algumas coisas e tudo acontece. E paciência é algo que eu peço muito para Deus. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que aprender a cultivar. E para fechar, Lindsay, no futuro, estou falando agora, próximos anos, não, mas no futuro, você tem aí uma vontade de trabalhar em times, clubes do exterior ou alguma seleção de outro país, ou até a seleção brasileira também no futuro? Eu não penso muito em seleção, não. Vou falar bem a verdade, Amanda. Se um dia acontecer, não sei o que eu vou fazer. Já tive, assim, quando a gente chega, é louco, é maravilhoso. Assim, a primeira vez que eu fui para a Granja Comari, eu chorei. Eu chorei, porque era um sonho. Não tive como atleta e estive, que é mais difícil ainda, né? Fazendo parte de uma comissão.
Mas seleção é jogo a cada 2, 3 meses. Como eu falei, eu sou peão, eu gosto de treino, eu gosto de jogo, meu negócio é o domingo. Tesão é o domingo, o ápice é o gol, é o jogo, e saber que no domingo seguinte, pô, eu acho que a minha frustração só vai assim sumir por toda quando eu partir para o próximo jogo. Então, assim, eu acho que assim, treinar é a parte mais chata do futebol. O mais legal é o jogo. Imagina que numa seleção você tem aí a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, eu penso sim em trabalhar, de repente, num clube europeu, voltar para a Europa. Tenho essa vontade. Gostaria de trabalhar um dia no masculino, tenho essa vontade também. Mas, assim, eu penso o que um dos meus objetivos é que quando alguém veja um time jogar e pense assim, nossa, eu sei que é muita audácia, mas quando alguém vê um time jogando, pensa assim, nossa, jogar parecido com o time da Lindsay. Esse é um objetivo meu. E eu acho que a gente está conseguindo, né? Acho que quando se vê aí uma maneira de jogar, a gente está conseguindo trazer como foi na Ferroviária, está sendo aqui. Então, não me comparando a Diniz ou a Pepe, não isso, mas é algo que me chama atenção, a ter a característica do treinador, sabe? Os jogadores são livres para fazer, mas a parte tática é importante, né? O comportamento que eles vão ter no jogo, acho que é bem importante. Esse é uma vontade minha. Agora, sobre clube, seleção, essas coisas assim, acho que acaba sendo natural, que tiver que acontecer, não só pegada, sabe, a trabalho, assim, eu tive muito, depois que eu fiquei um pouco, como eu posso dizer, eu fiquei medrosa quando eu fui mandada embora da Ferroviária. Tanto que eu fiquei morando 3, 4 meses aqui em hotel. Eu demorei para eu sair do hotel. Falei, se me mandarem embora, eu não vou ter o problema de desligar a internet, tirar os móveis e ir embora. Porque foi traumatizante ter que fazer isso. Então, assim, eu sou muito profissional, gosto muito de onde eu estou trabalhando. Como eu falei anteriormente, a gente entra aqui profissional e acaba, assim, saindo um pouco torcedora. Mas o futebol é assim, o dia que a diretoria não estiver mais gostando do que eu estou fazendo, vou mandar embora, seja aqui, seja em qualquer lugar. Essa foi a minha escolha, né? Ser treinadora. E é mais fácil mudar um do que mudar 30, 29, né? E para fechar, já que você tocou nesse ponto, como você definiria o estilo Lindsay, né? A sua marca registrada, como é que é esse estilo de jogo aí da Lindsay? Bom, eu nunca parei para pensar. Acho que um pouco aguda, uma parte física lá para cima, tentando impedir que o adversário saia com a bola. Puxa vida, não sei te dizer, uma equipe aguerrida, uma equipe voluntariosa, buscando o gol, buscando bastante o gol. Gostaria de ter mais posse de bola, mas eu gosto de ser bem objetiva. Não sei, não sei te explicar, me pegou de. Oh, nem sei como dizer, mas eu acho que assim, acho que eu gosto de pressionar adversário, de levar meu bloco para cima. Se eu estiver perdendo de 5, eu vou trocar só atacante. Eu não sei te dizer assim, como é o meu jogo, meu jeito de. Me quebrou agora, porque eu não sei te falar como é o meu jeito de ser. Mas no Galo, só para te falar, é o Galo doido e uma equipe que tem vontade, tem raça. Eu acho que esse foi pelo menos o DNA que eu vi, né, da sua equipe. Como eu falei no início, uma equipe coletiva que se doou o tempo todo, esbarrou em algumas limitações, e aí eu acho que isso vai de elenco, vi o seu trabalho como um teto ali, né? Acho que você conseguiu tirar o teto desse time e termina aí numa 11ª colocação, mas eu acho que tem uma boa. Você plantou algumas sementes aí para que no futuro, no Mineiro já, mas no ano que vem dê para florescer e levar o Galo em um mata-mata, né? Tal planejamento. E queria agradecer aí você, foi um prazer conversar com você, bater esse papo e
outras oportunidades no PFF daqui para frente, a gente pode marcar ano que vem, saber a evolução aí desse projeto, mas principalmente agradecer aí sua disponibilidade aqui com a gente. Obrigada pelas palavras sobre a equipe, Amanda, de verdade. Que bom que você viu assim. Acho que é um pouco daquilo que eu gostaria que a gente viesse a ser. Obrigada por vocês sempre, né, Rafa, você, o pessoal aí que está trabalhando junto no Planeta Futebol Feminino. Precisando, eu estou aqui. Espero que no Mineiro seja um bom caminho aí. Espero que a gente se fale depois do próximo jogo, que eu venho estar mais contente, porque tá difícil de engolir esse 10º. E quando eu ouço o 11º lugar, eu fico mais puta ainda. Então, assim, cara, a gente estava em quinto. É só isso que eu consigo lembrar, que nós estávamos em quinto. Então, assim, é doideira. Mas muito obrigada. Obrigada ao pessoal aí sempre estar apoiando o futebol feminino. E precisando, a gente está aqui. Bom, pessoal, então foi isso. Esse bate-papo aí com a Lindsay. Sigam acompanhando o Planeta Futebol Feminino em todas as redes. Estamos no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na Kawaii. Sigam aí as nossas redes e acompanhem as nossas coberturas. Valeu, galera!